Auren Energia, vamos falar dos resultados de Auren Energia, também de Transmissão Paulista, TRPL4. Vamos falar também de Kepler. Tem resultado, tem dividendos aí para você que investe nessas empresas. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça a parte. Vamos começar falando já de Kepler Weber, vamos começar falando da companhia, ela que tem ali o foco dela na parte de armazenagem de grãos, né? Então, agronegócio, a companhia é muito focada nessa questão. Inclusive, o agronegócio brasileiro tem uma falta, né? Um déficit, quando nós falamos de armazenagem de grãos, principalmente. A companhia está no mercado muito interessante, ela tem um bom potencial aí de crescimento dentro desse nicho, né? Desse segmento de armazenagem no agronegócio brasileiro. Falando aqui dos principais destaques, né, do terceiro TRI e também dos primeiros 9 meses de 2024, a companhia apresentou uma receita interessante, 439 milhões, avançando 8%, a comparação com o ano passado, e nos primeiros 9 meses de 2024 vem crescendo a receita também, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 13% de crescimento na comparação da base anual. Temos também aqui o EBITDA ajustado, 97 milhões, crescendo 21%, com a margem também aí de 22%. E no acumulado também dos primeiros 9 meses, avançando 20%, o EBITDA ajustado chegando a 252 milhões. Já o lucro líquido, por sua vez, chegou a 61 milhões, né? Teve aqui praticamente estável na comparação no mesmo período do ano passado. E no acumulado dos primeiros 9 meses, lucro líquido de 148 milhões, avançando 6% aí quando a gente compara o mesmo período do ano passado. Bons números de Kepler para você que investe nessa companhia. Vamos falar agora da parte mais da receita, né? O desempenho da receita líquida operacional, que é muito importante você entender que investe, ou você que está querendo também ter a companhia na sua carteira de investimento. Então a gente vê aqui a contribuição, né, por segmento dentro do setor rural, do setor de agronegócio e também da parte de armazenagem geral. Então, primeiro aqui nós temos as fazendas, representa 32% do desempenho da receita líquida da companhia, né, no terceiro TRI, e nos primeiros 9 meses, 33%. Depois temos a parte de agroindústrias, né, agroindústrias aqui representando 36% no trimestre, e nos primeiros 9 meses 31%. Depois nós temos negócios internacionais, a companhia também tem exposição a 11% nos primeiros 9 meses e 12% no terceiro TRI agora. Depois temos a parte de portos e terminais também, com 4% no TRI e 9% nos primeiros 9 meses. Depois a parte de serviços aqui de forma geral, representando 16%. Então hoje, olhando para a companhia, agroindústrias e fazendas representam aí mais de 60% do desempenho da receita líquida operacional da companhia. Saindo aqui dos destaques, vamos falar de dividendos. A companhia anunciou pagamentos de JCP e também de dividendos, né? Então, muito importante, a companhia aprovando aí dividendos intermediários que vão ser deduzidos da reserva da companhia, né, de investimentos, e também tem JCP para você que investe na empresa. Primeiro ponto aqui, temos JCP, juros sobre capital próprio, 14 milhões de reais, e também dividendos intermediários, um pouco mais de 14 milhões de reais. Lembrando que quando é JCP, você tem que tirar ali os 15% do imposto de renda. Então vai ser 8 centavos bruto por ação de JCP e também 8 centavos aqui de dividendos por unidade de ação. Importante aqui, data base, né? Datacom, dia 11 de novembro, a data para estar posicionado nas ações da companhia para ter direito a esses novos proventos, 11 de novembro, e o pagamento está aqui, para o dia 28 de novembro. Então, Datacom dia 11 do 11, pagamento dia 28 de novembro, aí cerca de 16 centavos bruto, né, já contando JCP, por unidade de ação de Kepler Weber. Saindo agora de Kepler, vamos falar de TRPL4, Transmissão Paulista, né? Olhamos aqui os principais indicadores, regulatórios, de forma consolidada. Temos a receita líquida avançando 8%, chegou a mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A parte das despesas também teve um crescimento bem
bem dentro dos padrões da companhia. O EBITDA avançou também, chegou a 958 milhões, crescendo 9%. Margem EBITDA da companhia, interessante, 81% de margem EBITDA. E o lucro líquido fechou em 431 milhões, teve um recuo de 9% quando a gente compara o mesmo período do ano passado. Porém, quando a gente compara aqui os primeiros 9 meses de 2024 com 2023, o lucro segue interessante. Chegou a mais de 1 bilhão 266 milhões de lucro líquido acumulado, crescendo 21% o lucro líquido da companhia nos primeiros 9 meses de 2024. Margem líquida deu uma recuada, caiu quase 7 pontos percentuais, ficou em 36%, caiu de 43% para 36%. O ROI avançou, o ROI da companhia chegou a 20% de ROI. A dívida líquida cresceu a 23% e também o CAPEX, investimentos, avançando. A dívida líquida, a companhia deve crescer nos próximos anos, justamente porque ela está investindo nos seus ativos, nas concessões e outros ativos que ela tem para visar o crescimento. Então, dívida líquida é um ponto de atenção em Transmissão Paulista, né? Falando da disponibilidade dos ativos, né? Quando a empresa de transmissão ela ganha pela disponibilidade, observa aqui que nos primeiros 9 meses de 2024 teve um recuo, né? Chegou a recuar, chegou a 98,18. É o menor nível, né, desde 2021. Ou seja, caiu um pouco a eficiência. A companhia destaca que foi devido às manutenções, né, ou desligamentos programados. Falando agora da parte do desempenho financeiro, importante entender aqui a parte da receita líquida, né? Então tem aqui a receita de uso da rede, somou 1,3 bi, né, avançando 7%. Já o RBSE, inclusive a companhia vai perder aí ao longo do tempo, vai cair o RBC da companhia, recuou a 12%, né? Recuou aqui, interessante. Esse movimento, esse ponto também é interessante, você acompanhar aqui Invest, vai ter uma perda, um recuo aí nos próximos anos de Transmissão Paulista. Falando agora da parte da dívida, né? Temos aqui empréstimos, financiamentos, até o dia 30 de setembro, você vê a dívida bruta cresceu 24% da empresa. O que mais chama atenção aqui, dívida de curto prazo avançou 92%, saiu de 652 milhões para mais de 1 bi e 256 milhões. Então, dívida de curto prazo avançando, sinal de alerta, atenção para você que investe. Por fim, a dívida líquida aqui avançou 20% da companhia. Olhando aqui o cronograma de amortização da dívida, temos aqui o caixa equivalente atual, 2 bilhões e meio de caixa que ela tem atualmente e os equivalentes. Aqui estão os cronogramas de amortização. Vai aumentar um pouquinho a partir de 2029 para finalizar o perfil de endividamento de Transmissão Paulista. Saindo de TRPL4, vamos falar agora de Auren Energia, que surpreendeu aí com uma receita interessante, lucro líquido. A gente vai dar uma olhada nos resultados agora de forma bem objetiva e prática para você entender de Auren Energia. A gente começa com os destaques aqui do terceiro tri. O primeiro destaque interessante é a receita, chegou a 2 bilhões de reais, avançando 25% na comparação ao mesmo período do ano passado, e no acumulado dos primeiros 9 meses, a receita soma 4 bi e 800 milhões. Lembrando que aqui não está ainda junto com a S Brasil, ou seja, a receita crescendo, né, sem ter os ativos da S Brasil. Então, a Auren Energia mostrando bom desempenho. Destaque aqui, comercialização de energia. A gente fala bastante no canal para você que acompanha a Auren Energia. Essa parte de comercialização, a empresa deve crescer muito nos próximos anos, justamente pelas parcerias que ela tem. Ela adquiriu recentemente a Esfera Energia, tem também a parceria com a Telecom Vivo, né, uma joint venture focada na comercialização de energia. Então, você observa aqui, crescimento fantástico, 39% de comercialização, aqui mais de 1 bi e 600 milhões de reais. Eu vejo aqui um grande potencial de geração de caixa para a Auren Energia dentro da comercialização. E no acumulado soma 3,9 bilhões de reais praticamente aqui, acumulado nos primeiros 9 meses de 2024. Depois nós temos o EBITDA, cresceu também, 81%, chegou a 633 milhões de reais. Já o ajustado chegou a 484 milhões. E no acumulado também aqui vem crescendo, né, o EBITDA, e também 1,3 bi de EBITDA ajustado, 1,3 bilhões, crescendo 1,2%, o EBITDA ajustado de Auren Energia. E por fim temos aqui, lucro líquido chegou a 270 milhões,
lucro líquido avançando da companhia, né? A referência foi negativa no período do ano passado. Fluxo de caixa operacional, 508 milhões. Fluxo de caixa livre chegou a 283 milhões, o fluxo de caixa livre. A dívida, né, 2,8 bi, aumentou 156%. Né? Então a dívida também de Auren deve aumentar nos próximos 2 anos, aí, ela vai aumentando. Depois a companhia deve realizar amortizações mais efetivas, justamente pela aquisição aí recente dos ativos da SI Brasil. E a alavancagem saiu de 0,6 para 1,6 a alavancagem da companhia. Nós vamos acompanhando ainda a Auren Energia. Assim que tiver lá os ativos juntamente com a SI Brasil, nós trazemos mais detalhes para você. Mas a gente observa aqui, e o que mais chama atenção aqui para eu que sou investidor é isso aqui, ó. É a receita da companhia crescendo na operação aqui, ó, de comercialização. 1,6 bilhões de comercialização. A empresa tem um grande potencial na comercialização de energia. Então falamos nesse conteúdo de 3 empresas. Kepler, falamos dos resultados, também do anúncio de novos proventos, novos dividendos. Falamos de Transmissão Paulista e dela Auren Energia, que surpreendeu aí, receita disparando, crescendo forte, principalmente na comercialização de energia, refletindo bons resultados no lucro líquido. Tanto Transmissão Paulista e Auren Energia, o ponto de atenção é o endividamento, né? A alavancagem a gente vai acompanhando e trazendo atualizações para você que investe nessas empresas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!